Oi, pessoal, tudo bem? Antes de mais nada, né? Bom dia, né, galerinha? Bom, hoje é dia 27/5. Hoje são quarta-feira, né? Ontem nós tivemos a nossa aula, que foi de matemática, e hoje nós vamos ter uma aula de geografia. Mas lembrando aqui, o que nós estamos esquecendo de fazer? A nossa oração. Então vamos lá. Meu bom Deus, obrigado por este dia. Abençoe a nossa escola e a minha família. Amém. Agora nós podemos dar continuidade da nossa aula, tá bom, galera? Então aqui, ó, hoje nós vamos falar sobre geografia. Mas só geografia? Não. No primeiro momento, nós vamos falar de geografia. No segundo momento da nossa aula, nós vamos falar sobre ciências. Vamos fazer uma revisão do sistema cardiovascular. Mas vamos dar início à nossa aula de hoje, que será geografia. Antes de mais nada, tem um companheiro aí de atividade da gente que nós não podemos esquecer. Hoje nós vamos usar o nosso marca-texto. Então corre lá e pega o seu, porque nós vamos precisar grifar os assuntos importantes que terá no nosso livro hoje. Então não podemos esquecer o nosso marca-texto, tá bom, galerinha? Além do nosso livro e do marca-texto que nós hoje iremos usar, hoje nós iremos falar sobre o Brasil, sobre algumas cidades brasileiras. Então eu coloquei aqui um mapa do Brasil bem colorido para vocês. Mas, além desse mapa do Brasil bem colorido aqui, eu tenho também um mapa do Brasil preto e branco, tá vendo? Aqui eu vou estar marcando algumas cidades que nós vamos falar, porque hoje nós vamos estudar sobre as cidades brasileiras. Então, o que vai acontecer? Esse colorido aqui fica um pouquinho embolado. Então eu vou tentar, usar esse preto e branco para estar marcando o nome das cidades que nós estivemos falando hoje. Tá bom, galerinha? Essa aula vai ser bem legal, porque a geografia é muito legal. Tá bom? Então eu vou apagar aqui, ó, a palavra geografia, né? E vou fixar aqui o meu mapa. Tá bom, galerinha? Então eu vou fixar aqui, ó, o meu mapa preto e branco. Vou também utilizar o meu marca-texto para marcar aqui no meu mapa, tá bom? Então vamos lá. Vamos pegar o nosso livro novamente, ó, vou mostrar. Nosso livro novo, volume 2. Vamos lá na parte de geografia, na página 2. Na página 2 está falando lá, ó, as cidades brasileiras. Então, no Brasil, as cidades que formam estruturas e funções variadas. Observe a paisagem dessas cidades brasileiras. Então, nós temos aqui, ó, Tocantins e São Paulo. São Paulo, você vê que é uma cidade bem evoluída, né? Muitas pessoas, muitos prédios, né? Muitas casas, muitas comunidades, que hoje em dia a gente não deve falar, né? Muitas favelas. A gente fala o quê? Muitas comunidades, tá bom, galera? Então, São Paulo. E aqui eu tenho Tocantins. Eu não sei se vocês sabem, se é uma curiosidade, né? Se alguns alunos já sabem, Tocantins foi uma cidade planejada, tá bom? Tocantins é uma cidade planejada, foi uma cidade organizada, tá bom? Então é uma cidade planejada. Então, ó, troca de ideias. Quais cidades brasileiras estão retratadas na fotografia? Então, quais são as cidades? Tocantins e São Paulo. Então vamos ver se a gente consegue achar Tocantins e São Paulo aqui no nosso mapa. Então vamos ver, ó. Eu tenho aqui Tocantins, achei. Tocantins. E cadê São Paulo? Vamos ver se a gente consegue achar São Paulo. São Paulo aqui no nosso mapa. Então, nós
nós damos início na nossa aula falando da cidade de Tocantins e de São Paulo. Em relação à ocupação de espaço geográfico, as paisagens fotografadas apresentam semelhanças ou diferenças. Olha só, galerinha, isso aqui é uma troca de ideias. Isso aqui é uma atividade que a gente estaria falando na sala, debatendo o assunto. Então, aqui a tia não está dando a resposta para vocês, porque aqui, ó, já diz o enunciado, uma troca de ideias. A gente vai ter que estar conversando sobre esse assunto. Então, em relação à ocupação do espaço geográfico, as paisagens fotografadas apresentam semelhanças ou diferenças. Algumas, porque as duas têm prédios, né? Só que São Paulo tem muito mais, né? E assim, aqui em Tocantins parece ser mais organizado do que aqui em São Paulo, né? Em sua opinião, qual paisagem fotografada sugere que a cidade tenha sido planejada? Olha aí o que eu falei, ó. O que eu disse a vocês? Qual cidade que tinha sido planejada aqui? Tocantins. Olha aqui a arrumação, né? Dos prédios, das moradias, das ruas. Então aqui, ó, Tocantins, como eu falei, é uma cidade planejada. Então não esquece, quando alguém perguntar, vocês conhecem alguma cidade que tenha sido planejada? Sim, conheço Tocantins. Minha professora falou. Então, continuando. O lugar onde você mora foi planejado ou surgiu de uma forma espontânea? Aí o que acontece? Nós moramos aonde? Em que cidade? Será que vocês sabem? Nós moramos no Rio de Janeiro, né? Na cidade maravilhosa. Então, ó, vamos achar o Rio de Janeiro aqui, ó. Rio de Janeiro, cidade maravilhosa. É onde nós moramos. Tá bom, galera? Então, o Rio de Janeiro foi planejado? A princípio foi. Foi planejado, só que com a chegada do progresso, o que aconteceu no Rio de Janeiro? Ficou arrumadinho? Não. A cidade, né, foi ficando cada vez maior e desorganizada. Então, nós temos aí bairros que tem, né, vamos dar um exemplo, na Zona Sul. Nós temos aí uma praia em Copacabana bem bonita, temos uma praia, temos prédios lindos, mas nós temos uma comunidade. Então, hoje o Rio de Janeiro é uma cidade organizada? Não. Hoje o Rio de Janeiro é uma cidade que desorganizada. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de viajar, de passear, mas eu gosto muito de viajar e conheço bastante lugares. Então, o que acontece? Desses lugares todos que eu conheço, com tudo, eu acho o Rio de Janeiro uma cidade um pouquinho mais organizada. Porque tem lugares aí que você chega e fala, não entendi nada. Estranho, uma bagunça. E aqui no Rio de Janeiro a gente consegue se organizar de alguma forma quando a gente chega no Rio de Janeiro. Tá bom, galerinha? Isso a minha experiência. Agora, não sei vocês. Do mesmo jeito que eu gosto de viajar, que eu gosto de passear, tenho certeza que vocês também, né? Então vamos continuar. Vamos lá para a página 3. Na página 3 fala sobre a origem das cidades no Brasil. Então vamos lá. Geralmente as cidades surgem de forma espontânea ou têm origem de aglomeração de pequenos povoados que crescem ao redor de um centro comercial ou instituição religiosa, um porto, uma fortaleza ou mesmo um local estratégico que serve de parada para viajantes. Então, antigamente, quando as pessoas chegavam no Rio de Janeiro, elas se localizavam logo aonde? No Porto do Rio, que fica lá no centro da cidade. Eu não sei se vocês já foram, mas é um lugar bem legal de se visitar e passear. Quando acabar a pandemia, que tal? Sugeriu o papai e a mamãe e leva para conhecer o Porto do Rio de Janeiro. Então, quando as pessoas antigamente chegavam, elas se situavam ali no Porto. Então, vamos passar o marca-texto de geralmente até viajante. Então, vamos lá, ó. Geralmente
até Viajantes. Então, daqui até aqui. Tá bom? Até Viajantes. Por isso, é muito comum no centro histórico de uma cidade a preservação de praças, igrejas e outros monumentos, que são símbolos da sua origem de fundação. Observe as fotografias a seguir e leia as informações. Elas explicam a origem espontânea ou natural de suas cidades brasileiras. Então aqui eu tenho a cidade de São Paulo, tá vendo? Então aqui eu tenho a cidade de São Paulo. A gente já achou São Paulo aqui no nosso mapa, né? Então o que acontece aqui, ó? Que construção é essa? É o quê, gente? É uma construção, o quê? É de uma igreja, Companhia de Jesus. É uma ordem religiosa dos jesuítas. Ela se localiza lá em São Paulo. São Paulo começou a ser colonizada em 1532. A primeira vila que foi fundada lá foi a Vila de São Vicente. Esse local de São Vicente fica no litoral de São Paulo, fica próximo ao mar. Entendeu? Aqui, ó. Nós temos também, ó, o Forte dos Três Reis Magos, que fica em Natal. Eu já fui nesse lugar. É muito legal. Hoje as pessoas podem visitar. A única coisa é que você não pode entrar de carro. Você tem que ir até o forte andando a pé por uma ponte que invade o mar. Mas esse fica lá em Natal. Vamos ver se a gente consegue achar Natal aqui no nosso mapa. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver. Aqui, ó. Natal pertence aqui, ó, ao Rio Grande do Norte. Continuando. Então, nós vimos aqui, ó, já a origem dessas cidades. Vamos lá para a página 3. Não, saímos da página 3, desculpa. Vamos lá para a página 4. Nossa, a página 4 tem mais lugares legais. Então, vamos ver, ó. As cidades planejadas são idealizadas, projetadas e depois construídas. Então, viu o que eu falei? As cidades planejadas, elas são idealizadas, né? Por quem? Pelo arquiteto, né? Junto à prefeitura, junto ao governo. Então, tudo ali é organizado e planejado. Então, vamos passar o marca-texto. As cidades planejadas são idealizadas e projetadas e depois construídas. A construção de uma cidade planejada envolve questões relacionadas à sua estrutura e organização, tais como largura das ruas, locais específicos para construções e moradias, parques, estabelecimentos comerciais, de serviços, indústrias, saneamento básico, escolas, transporte, policiamento, postos de saúde, entre outras, visando garantir a qualidade de vida dos moradores. Então, uma cidade planejada, organizada é muito melhor de se viver, né? Então, ó, nós vamos passar um marca-texto em todo esse trechinho aqui que é super importante, ó. Vamos passar um marca-texto em todo esse trecho, que é muito importante, né? Continuando, ó. Eu tenho aqui Aracaju, Sergipe. Será que a gente acha aqui no nosso mapa? Olha aqui, ó. Sergipe. Aqui. Eu tenho aqui Belo Horizonte, que fica o quê? Em Minas Gerais. Cadê, ó? Minas Gerais. No nosso mapa. Eu tenho Goiânia, Goiás. Será que a gente tem aqui no nosso mapa? Goiânia, Goiás. Olha aqui, ó. Aqui, ó. Goiânia, Goiás também é muito bacana. Muito legal mesmo. Temos Maringá, lá no Paraná. Quem já foi no Paraná? Lá é frio. Paraná.
Temos aqui, ó, Palmas, Tocantins, como eu já falei, a gente já marcou aqui, ó. E temos Teresina, lá no Piauí. A gente já marcou o Piauí? Não, aqui o Piauí. Acabei de marcar o Piauí. Então, olha quantas cidades. Tá vendo? Quantas cidades nós temos aqui? Ó, elas retratam algumas cidades que foram planejadas. Então, aqui, ó. Aqui nós temos exemplos de cidades que foram planejadas. Tá vendo, galera? Então, aqui, ó, quando alguém perguntar para vocês, além de Tocantins, vocês conhecem alguma outra cidade que foi planejada? Tem aqui a prova aqui, ó. Algumas cidades que foram planejadas. Tá bom? Aqui. Vamos lá para a página 5. Na página 5, fala o seguinte, ó. Com o passar do tempo, mesmo as cidades planejadas estão sujeitas ao processo de crescimento urbano e espontâneo e acelerado, ocasionando problemas como falta de serviços públicos, infraestrutura e mobilidade urbana. Vamos passar o marca-texto, né? Esse trechinho. E agora vamos lá. Quem aqui sabe o que é uma falta de infraestrutura, de estrutura? Quem sabe? Ninguém? Não acredito. Falta de infraestrutura é o que, gente? Falta de qualidade de vida na nossa cidade. Hoje, a nossa cidade tem essa falta de qualidade de vida? Sim. A gente tem estrutura nos hospitais públicos? Não estamos tendo. Nós temos estrutura quanto aos cuidados com a cidade? Não temos. Por quê? Vamos dar um exemplo. O que acontece quando chove na nossa cidade? Muitas ruas enchem, não é? Você pode ver, ao redor do nosso bairro, a grande maioria, né, da galerinha da nossa sala de aula mora onde? Mora em Acari, mora na Fazenda Botafogo, mora em Rocha Miranda, eu moro em Honório Gurgel. Aonde eu moro, em Honório não enche. Na minha rua. Mas tem lugares ao redor que enche. Em Rocha Miranda, a gente sabe que enche. Na Fazenda, a gente sabe que enche. Por quê? Quando o rio Acari transborda, não é? Quando chove, mas o que acontece? Isso é o quê? A falta de infraestrutura. Se a prefeitura cuidasse, né, do rio Acari e encher, não ia. Mas além dos, né, além da prefeitura, além das autoridades cuidarem da nossa cidade, quem é que tem que cuidar da nossa cidade também? Somos nós. A população precisa também conservar a cidade, conservar uma cidade limpa, não é? Nós precisamos também conservar essa cidade, porque não adianta só os governantes. Nós, a população, também temos que manter, né, a infraestrutura da nossa cidade. Tá bom, galerinha? Aqui, na página 5, continuando, fala sobre Brasília. Eu não vou ler tudo, não. Vou falar algumas coisas aqui que são importantes. Então, aqui fala sobre Brasília. Brasília foi fundada em 1549. Aqui, ó. Cidade de Brasília, Distrito Federal. Tá vendo aqui? Cidade de Brasília. Brasília foi uma cidade planejada também. E desculpa, gente, em 1549 foi a cidade de Salvador, que foi planejada para sediar a capital do Brasil. Desculpa, tá? Consertei aqui. E aqui eu tenho Brasília, que também é uma cidade planejada. Tá vendo? Aqui é o plano piloto. Por quê? Ela tem forma de um avião. Entendeu, galerinha? Tá? Então vamos lá para a página
6. Na página 6, ó, eu tenho o quê? Na página 6 eu tenho atividade. Então, após a leitura, né? Após a leitura, vamos prestar bem atenção onde nós marcamos. Nós vamos responder a página 6. Vamos responder a página 7. Aqui, ó, a página 7, não foi legal trabalhar com mapa? Aqui, ó, na página 7 vocês também vão trabalhar com mapa. Vocês vão responder essas perguntas de acordo com o mapa. Tá vendo? Bem interessante, né? Adoro trabalhar com mapa, muito bom. Já aqui, ó, na página 8, tá vendo aqui? Na página 8. Na página 8, nós vamos também fazer uma atividade, tá bom, galerinha? Aqui na página 8, tá? Vamos também fazer uma atividade na página 8. Agora vem a página 9. Na página 9 já fala, ó, do povoado de Ararapira, no litoral do Paraná. É um texto, né, que está falando sobre o povoado de Ararapira. Ó, é um entreposto comercial marítimo que tem lá no Paraná. Aqui, ó, já está no Saiba Mais. Isso é uma leiturinha de curiosidade. Tá bom, galera? Vamos falar também, ó, tem mais uma atividade na página 10 e na página 11 nós temos o potencial econômico das cidades. Aqui já na página 11 já fala do poder econômico das cidades. Aqui, ó, nós temos o centro histórico, ó, de Minas Gerais. Aqui, ó, tá vendo aqui essas ruas de pedra? Então, aqui em Minas Gerais, o que acontece? Falando em potencial econômico da cidade, é o quê? É o turismo da cidade. Turismo dessas cidades. Tá vendo? O potencial econômico das cidades, ó, apresentam múltiplas funcionalidades. Em algumas, o potencial para determinada atividade econômica tem maior destaque. Por isso é comum as pessoas falarem coisas como: essa cidade tem uma forte vocação para o turismo ou para a atividade industrial. A função de uma cidade está relacionada a fatores como localização, disponibilidade de recursos naturais, históricos de ocupação, aspectos culturais e outros. Então vamos passar o marca-texto aqui, ó, nesse trechinho todo, e eu vou falar um pouco sobre isso, para vocês entenderem, tá bom? Aqui, ó. Quando eu falo de aspectos culturais, né, e aspectos econômicos na cidade, principalmente aspectos econômicos, eu estou falando sobre o quê? Na verdade, eu estou falando sobre o que gera, o dinheiro que essa cidade gera. Então, ó, na cidade de São Paulo, eu tenho aqui, ó, a Basílica de Nossa Senhora Aparecida, que além de ser muito visitada, né, é uma igreja, mas gera economia para essa cidadezinha aqui de São Paulo. Por quê? Tem muitos hotéis, muitas pousadas, tem a Basílica para as pessoas visitarem. Aí, quando as pessoas vão visitar, acabam ficando nesses hotéis. Tem restaurantes para as pessoas se alimentarem. Isso tudo gera economia dessa cidade. A mesma coisa é aqui, ó, em Minas Gerais, no Centro Histórico. Além de termos lá pousadas, restaurantes, muitos passeios,
indústria. O que é indústria, Tati? A indústria. O quê? Lá em Minas nós temos o quê? Muitas minas ainda. Muitas empresas exploram minério lá em Minas Gerais. Já aqui em São Paulo, além do turismo, nós temos o quê? As grandes fábricas de automóveis que se estabeleceram onde? Em São Paulo. Então isso gera o quê? Economia, dinheiro para essa cidade. Agora vamos lá na página 12. Já na página 12 é a mesma coisa, ó. Tá falando, ó, de cada cidade, ó. Cidade industrial, Camaçari, Bahia. Lá em Camaçari tem vários polos industriais, tem várias indústrias, então gera o quê? Muito emprego para essa cidade. Já em Brasília, quem é que está em Brasília? Principalmente quem está lá? Os políticos, né? Os políticos, os ministérios, né? O que nós temos lá? Bancos, o que mais que temos em Brasília? Que gera renda para a cidade. Nós temos os escritórios das grandes empresas lá em Brasília, como também temos em São Paulo. Aqui, ó, Búzios, no Rio de Janeiro. A cidade de Búzios é o quê? É explorada o quê? No turismo, né? A renda de Búzios é o turismo. São as praias, mesma coisa, os hotéis, as cidades, os passeios, né? Em Búzios. Quem já foi a Búzios? Búzios é lindo, né? E temos o quê? A cidade portuária de Santos. A cidade de Santos fica lá em São Paulo. Esse é o Porto de Santos. Aqui saem os navios de carga, os navios de cruzeiro, né? Para vocês passearem. Vamos estudar bastante para juntar um dinheirinho quando vocês estiverem adultos para irem passear de cruzeiro. Aí, de repente, vocês saem daqui do Porto de Santos. Ó, ao longo das histórias, as cidades podem mudar. Sua principal atividade, seja em virtude do declínio de algum ciclo econômico, seja em busca de novos mercados e investimentos. A cidade de São Paulo, por exemplo, é movida pela economia cafeeira. Antigamente, o que gerava muito dinheiro na cidade de São Paulo era as plantações de café, os barões do café. Hoje, sua principal função consiste em prestar serviços especializados nas áreas financeiras, que eu acabei de falar, os bancos, os grandes bancos. O que acontece? Eles estão o quê? Estão espalhados no país inteiro, mas aquela central dos grandes bancos, onde organiza, né, o serviço do banco, está instalada onde? Lá em São Paulo, né? Da saúde, os hospitais em São Paulo, nós temos aí alguns hospitais de grande porte. Educacional, mas aqui no Rio, professora, também tem muita escola boa, tem muita faculdade boa. Sim, temos também. Não é só em São Paulo. No Rio de Janeiro, nós também temos excelentes universidades, públicas e particulares. Na economia, ó, escritórios de empresas internacionais. Só em São Paulo tem escritórios de empresas internacionais? Não, não é só em São Paulo. No Rio de Janeiro nós também temos, mas a grande maioria está situada em São Paulo. Tá bom? Vamos dar um exemplo aqui, ó. Nós temos uma empresa grande que todos nós conhecemos. Vamos falar sobre a Vivo, né? É uma empresa de telefonia grande, mas onde é a sede da Vivo? Onde tudo é resolvido? Lá em São Paulo. Aqui não tem? Tem. No centro da cidade, nós temos um prédio da Vivo organizando tudo, mas aonde vem a ordem, onde tudo é organizado, é onde? Vem de São Paulo. Tá bom, galera? Então, ó, vamos passar um marca-texto aqui, também nesse trecho. É muito importante, pessoal, vocês estarem grifando, né, marcando, porque são partes importantes que vai servir na hora de estudar, na hora de responder uma questão no trabalho, na hora de fazer uma fixação para a prova, tá bom, galerinha? É muito importante. Não é o sentido
O marca-texto não é só colorir o livro, é estar destacando o que é importante, tá bom? Então, nós temos aqui, ó, Avenida Paulista. Antigamente, olha que tranquilidade, tinha charrete. Agora, olha a Avenida Paulista hoje, o movimento de carros, né? Com o passar do tempo, isso mudou. O progresso chegou nessa cidade. Aqui, ó, na página 13, nós também estamos falando, ó, do porto e centro da cidade de Recife, entendeu? Já a cidade de Recife, no período colonial, quer dizer, antigamente, era uma das maiores produtoras de açúcar. Atualmente, alia sua função turística ao desenvolvimento e à instalação de parques tecnológicos. Há exemplo do Porto Digital, que além de promover o avanço econômico, tem o objetivo de revitalizar o centro histórico. O que acontece? Essa localidade do Porto, em Recife, estava meio abandonada, como o Porto aqui do Rio. Hoje ele está sendo o quê? Quando eu digo revitalizado, ele está sendo reformado. Para quê? Para receber os turistas, para receber a própria população, né? Para um lugar mais bonito, um lugar mais limpo, né? Mais uma opção de lazer para essa cidade. Tá bom, galerinha? Vamos passar o marca-texto aqui também, que é importante. Ah, tia Tati, a tia Edna não deixa a gente passar o marca-texto. Bom, o que acontece? Se caso a tia Edna não deixarem você usar, não deixar vocês usarem o marca-texto, depois a tia explica a ela, ó, eu trabalho assim, eu gosto de destacar e eu ensinei a turma a estar destacando, tá bom, gente? Pode destacar porque é bem importante. Aí aqui vem a atividade que vocês vão ler com calma e vão fazer com calma e com tranquilidade. Não precisa fazer tudo de uma vez, faz com calma para não ter nenhum tipo de problema, nenhum tipo de dúvida, tá? Tem aqui também, na página 14, outra atividade, tá vendo? Vamos fazer com calma, ó, tem aqui uma criatividade para vocês elaborarem um cartaz. Tudo isso vocês precisam fazer com calma, para não ter dúvida, tá? E aqui, na página 15, né, tá falando um pouquinho, um apanhadozinho de tudo que nós falamos, ó. Municípios brasileiros que tem o quê? A área urbana, que é o quê? A cidade. E todo município tem a sua área rural, que é o campo. Tá bom? Então aqui vamos ler, vamos entender o que vocês tiverem dúvida, depois a gente tira